senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores. Eu, depois de ouvir aqui a aula do senador Lobão, confesso que se eu estivesse em dúvida com relação à posição a tomar no que diz respeito ao projeto de lei 131, depois de ouvir essa aula dada pelo senador Lobão, com tanta propriedade e com tanto conhecimento, senadora Vânia, minha dúvida iria desaparecer por completo mesmo. Na verdade, senhor presidente, eu quero aqui me somar aos que já fizeram uso da tribuna e expressaram aqui a sua posição contrária ao projeto de lei 131. E nossa posição é contrária, por entendermos que o projeto contém uma série de equívocos. Primeiro, por exemplo, quando colocam a situação da Petrobras frente à conjuntura internacional, frente à conjuntura global, que a Petrobras não teria condições de fazer os investimentos necessários. Esse é um dos equívocos no projeto 131, senhor presidente, porque o primeiro dele é falar que lei de partilha impede a entrada de empresas internacionais no Brasil. A indústria do petróleo está acostumada a trabalhar com vários marcos e várias leituras de contrato no mundo inteiro. Devido ao preço baixo do petróleo, a indústria internacional quer se posicionar com acesso a recursos que possam se desenvolver em reservas de produção de médio prazo. Essa situação coloca o pré-sal bastante favorável, pois ele é uma área de muita produtividade e baixo custo. O custo de extração é em torno de $8, e isto atrai mesmo com o petróleo baixo. Portanto, o marco regulatório do petróleo, do pré-sal, aliás, não impede a entrada de empresas estrangeiras no país. Vamos a outro equívoco no projeto de lei 131, o que trata exatamente do conceito do operador único. Nós defendemos o projeto original, senhor presidente, porque entendemos que o operador único é aquele que toma decisões sobre os investimentos e todo o processo de produção. Ele é responsável pelo desenvolvimento do campo do petróleo. E na prática mundial, no mundo inteiro, as empresas operadoras são aquelas que detêm 30%. Vamos à situação da questão da dívida da Petrobras, da situação da Petrobras hoje. Tão cantado em verso e prosa aqui pelos que querem, na verdade, alterar a lei do marco regulatório do pré-sal. Pois bem, quanto à dívida, ela tem uma dívida de 520 bilhões, dívida essa que não vai vencer agora, ou seja, 40% dessa dívida só vence depois de 2020, segundo o presidente da própria Petrobras, o senhor Bendini. A dívida de 2016 está equacionada, falta resolver apenas a de 2017. Essas dívidas correspondem em torno de 18% dos 520 bilhões. Enquanto isso, a Petrobras fatura em torno de 300 bilhões ano e, portanto, tem condições de equacionar e de resolver essa dívida. Com relação à questão dos novos leilões, senhor presidente, pergunta que não cala de maneira nenhuma é por que essa pressa de acelerar os novos leilões do pré-sal, quando os dados divulgados pela Petrobras coloca que nós temos 14 anos de reservas atuais da Petrobras e, portanto, não temos necessidade de ter novas reservas no curto prazo. Portanto, afirmamos e reafirmamos, abrir as reservas do pré-sal com petróleo baixo, como já foi dito várias vezes aqui, é entregar os potenciais de riqueza a preços também muito baixos. Também existe, senhor presidente, um dispositivo na lei do marco regulatório, artigo 9º, que informa que os novos leilões dependerão da velocidade da indústria brasileira de materiais e de serviços. E sabemos que a indústria passa por um momento complicado. Portanto, esse não é o momento.
Achamos que abrir novos leilões agora é entregar o pré-sal brasileiro para as empresas internacionais. Se acelerar os leilões, a Petrobras não conseguirá entrar e não será operadora única. Na realidade, eles querem tirar, através do PL 131, a Petrobras da operação. No curto prazo, 2016 e 2017, a Petrobras não tem como entrar nos 30%, entretanto, no período médio e de longo prazo, ela tem todo potencial. Acrescenta ainda, senhor presidente, na posição contrária ao PL 131, quero ainda aqui acrescentar o seguinte argumento: uma empresa que já tem reservas provadas entre 50 e 100 bilhões de barris já comprovados de petróleo no pré-sal, não pode ser apontada financeiramente incapaz, nem mesmo pelo mais capaz dos amigos da Shell, dos amigos das multinacionais. Não faltarão recursos para que a Petrobras continue a investir no pré-sal. O mercado financeiro internacional sabe muito bem que a Petrobras tem expertise, tecnologia e patrimônio para superar as suas dificuldades. Por fim, senhor presidente, quero ainda aqui destacar que nós não podemos permitir, mais uma vez, que um país como o nosso, abençoado por recursos naturais como o Brasil, permita que esses recursos vão embora sem ficar em troca o desenvolvimento. Se alterarmos o atual modelo de partilha, flexibilizando as regras, permitindo que a Petrobras deixe de ser operadora única do pré-sal e diminuindo as exigências para a produção do conteúdo local, nada vai ser revertido no crescimento do nosso país. Se o Brasil abrir a operação às petroleiras estrangeiras, podemos dizer adeus aos royalties do petróleo para as áreas de saúde e educação. No mundo inteiro, em geral, a história dessas petroleiras é uma história de não cumprimento da destinação social das riquezas. Por isso, senhor presidente, que queremos aqui mais uma vez deixar clara a nossa posição contrária ao PL 131, porque achamos que isso não é bom para o presente e o futuro da educação, isso não é bom para o presente e o futuro do nosso país. Quem vai perder com a aprovação desse projeto é exatamente o povo brasileiro. Ou seja, com esse projeto, querem entregar para as empresas estrangeiras o controle do futuro do pré-sal e trazendo grandes danos para a política de conteúdo nacional e, consequentemente, para os interesses do nosso país. Portanto, senhor presidente, eu espero que prevaleça ainda aqui o bom senso, prevaleça, o sentimento, né, de compromisso com a defesa das nossas riquezas, com a defesa do nosso país, com a defesa da nossa soberania. Eu concluo dizendo que, em 2013, enquanto deputada federal, representante do povo potiguar, tive uma das maiores alegrias da minha vida, que foi ter votado a favor do projeto de lei 12.858, que instituiu exatamente o novo marco regulatório do pré-sal, e com ele os dispositivos para fortalecer a educação brasileira, destinando 75% dos royalties do petróleo, bem como 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Rasgar essa lei hoje em vigor, sinceramente, senhor presidente, é um desserviço à nação, é um desserviço ao povo brasileiro. Eu espero, enfim, repito, que essa lei não seja aprovada, porque, de fato, se isso acontecer, seguramente será um dos maiores retrocessos que o Brasil vai sofrer do ponto de vista dos interesses nacionais, do ponto de vista da sua soberania.